você está no canal Espiritualidade e Boas Histórias, né? Para você que nos acompanha, fica aqui o nosso abraço, a nossa gratidão, né? Para você que chegou aí agora, né? Dê uma olhada, curtiu uma boa história, né? Deixa o seu like, né? Inscreva-se no nosso canal. Hoje eu vou contar para vocês o último capítulo, capítulo 10, né? Do livro do Max, né? Do Microencontro Chico Xavier, que vai acontecer agora em setembro, em São Gotardo, né? É um conto organizado pela Lucimar Barbosa, e a gente agradece demais ela a oportunidade de estar presente no encontro, de colaborar de alguma forma, né? A gente agradece os 22 anos de amizade dela, o amor que ela tem pela gente, né? Só dá para agradecer, né, Lucimar? Como é bom, né? A gente ser amado, né? Ser prestigiado, ser querido, né? Isso aí é coisa que não tem preço, né? E quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente percebe o valor, né, dos sentimentos, né? O amor não se compra na padaria, na verdade, a felicidade não se compra. Seguinte, né? Como nos outros capítulos, eu vou explicar como é que nós chegamos ao livro, né? Essas 10 histórias, né? Esse último capítulo. Há alguns anos, né, a gente faz o livrinho do Max, né? A gente recebe as comunicações dos amigos espirituais que estão por trás que estão ajudando a Lucimar, né? Que estão por trás desse encontro de luz. Colocamos essas mensagens no papel e passamos para a Lucimar, né? Esse ano aconteceu diferente. Esse ano aconteceu o seguinte: uma empresa que está comemorando 48 anos, né? Ela encomendou para a gente um livro, né? E essa empresa, muito orgulhosa de ter conseguido, né, o governo federal como cliente, né? Eles estão desenvolvendo o marketing tecnológico para a Receita Federal, né, para que a cidadania fiscal seja conhecida e para que as pessoas, né, aprendam a respeito da importância dos tributos, né, no financiamento da sociedade, né? Então, eu e minha esposa pegamos estrada, né? Fomos até a cidade onde essa empresa está. E encontramos lá o diretor, ele nos apresentou o departamento dele de produção e marketing. E após uma reunião, né, eu sou muito bem recebido, o diretor, e antes da gente ir embora, né, o diretor nos chamou, a gente se sentou num jardim, né, no meio do prédio lá, e ele começou a abrir o coração, a contar a história dele, da empresa. Falei, cara, tá aí o material que eu preciso para fazer um bom livro, né? Comecei a anotar, né, o ditado dele. E no meio do ditado começou a aparecer algumas coisas estranhas, né? Algumas coisas de fundo espiritualista. E no final do ditado, né, nós tínhamos um livro com 10 capítulos, né? Esse que vocês estão ouvindo o capítulo 10 agora comigo, né? E aí eu percebi que a espiritualidade havia usado o diretor como médium, né? Curioso o seguinte, né? A gente fechou o livro, mandou para a firma e eles recusaram o livro, falaram que não queriam, que o livro não era aquilo, né? Não era aquilo que eles queriam, né? E eu recebi um e-mail do diretor dizendo que depois de ler o livro ficou perplexo, né? Ficou perplexo porque não foi ele que escreveu tudo, né? Não é ele que escreveu a mensagem, né? Foram os bons espíritos que estavam por trás dele, usaram ele para usar a mensagem. Aí eu fiquei lá com o livro, com belas histórias, sem saber o que fazer. Quando aparece a Lucimar, né, Barbosa, ela me salvou mais uma vez, né? Porque aí eu entendi que essas mensagens eram dirigidas para ela, né, para o Max, né? Então aí estamos aqui gravando, né, o 10º capítulo. Boa história, né? Vamos lá, né? 10º capítulo do livro do Max, A Fuga. Tércio não tinha conseguido dormir direito à noite. Por isso, ele chegou com aquela cara de sono, o que chamou a atenção de Priscila. Que cara é essa? Rapaz, eu tive um sonho estranho. Estranho? Como assim? Olha, eu estava dirigindo uma viatura da Receita Federal rumo a lugar nenhum. Dentro do carro estava você, o Pablo, a filha do Pablo e uma velha super azeda. E o que tem de demais? Olha,
o delegado tem uma viagem agendada para lugar nenhum por conta da apresentação de uma advogada que falará à comunidade sobre a reforma tributária do consumo. Mas não sei o que você ou a filha dele tem a ver com o tema da apresentação. E de onde saiu a velha? Tércio balançou a cabeça de um lado para o outro, como se negasse alguma ideia sem pé nem cabeça. Além do mais, eu tive a sensação de que eram os perseguidos, e isso me deixou aflito. Priscila encheu um copo de café e deu para o Tércio, que agradeceu meio sem graça. Feliz demais pelo sucesso da festa de aniversário da delegacia que ajudou a organizar e pela indicação do Pablo para o cargo de representante do país na Organização Mundial do Comércio, já que ela havia colaborado decisivamente para que ele recebesse a indicação. Priscila se sentia leve e acabou não dando muita bola para o sonho do Tércio. No entanto, quando chegou em casa e abriu a porta, viu que do outro lado, Dona Matilde, sua vizinha, estava sentada no sofá. Uai, o que a senhora está fazendo na minha casa? Ah, eles querem me pegar. Dona Matilde foi quem tinha estimulado a Priscila a aprender sobre as circularidades do tempo. Nós fomos educados a acreditar que o tempo é linear, que só anda para frente, mas segundo Einstein, tudo já está escrito. O passado, o presente e o futuro existem ao mesmo tempo e é possível acessá-los, bastando que obriguemos o nosso cérebro a acreditar que o tempo é circular. A velhinha, então, recomendou que Priscila assistisse ao filme A Chegada. E depois de assisti-lo, Priscila aceitou que a velha não estava falando abobrinhas. Desde então, Priscila passou a chamar pelo futuro. E vira e mexe. Ela tinha insights e sonhos sobre coisas que iriam acontecer. Priscila havia até mesmo usado a circularidade do tempo para descobrir a receita do bolo de fubá da avó do cara que recomendou o delegado de São Gotardo, Cid, o Pablo, para a Organização Mundial do Comércio. Depois de provar um pedaço do danado do bolo de fubá na festa de aniversário da delegacia, o recomendante se viu impelido, por um desejo irresistível, a recomendar o delegado para representante do país na OMC. Entraram na minha casa e remexeram em tudo. Priscila correu para a cozinha, voltando de lá com um copo de água, com açúcar. Tome, Dona Matilde. Obrigado, Priscila. Como foi que entrou na minha casa? Ah, você esqueceu de trancar a porta quando saiu para trabalhar, pois no momento que ia trancá-la, o celular tocou. Você atendeu e depois de atender, foi trabalhar. Esqueceu de trancar a porta. A senhora sonhou com essa situação, não foi? Eu usei da circularidade temporal, já que não tenho o dom da adivinhação. Quem são eles? Ah, é o MIP, os Men in Black, Homens de Preto. Uai, que eu saiba, os Homens de Preto são uma lenda urbana. Os caras que viraram minha casa de cabeça para baixo não pareciam ser uma lenda. Sei que trabalham para o governo e que tem a ver com a suposta conspiração para abafar a realidade da presença extraterrestre no planeta. Ah, eles caçam gente como eu. Priscila regalou os olhos. E por que caçariam a senhora? Pelo motivo que acabou de explicar. Porque eu venho de uma estrela chamada Arquituros, a mais brilhante da constelação do Boleiro e a quarta mais brilhante do céu noturno, a 37 anos-luz de distância da Terra. Estou na Terra faz 5.000 anos. Sou a contribuinte mais antiga que você vai ter notícia e a mais velha em idade defensora da cidadania fiscal. Já que você me esclareceu, sou como é importante ser uma cidadã solidária e adorei a ideia. Confesso que foi uma experiência emocionante doar parte do meu imposto de renda devido para o fundo da criança e do adolescente e para o fundo do idoso, e orientar as entidades de assistência social com quem eu colaboro sobre como obter a doação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal no combate ao contrabando. Bem que eu desconfiei que a senhora não podia ser uma pessoa comum. Quem mais pensaria no tempo como sendo circular em vez de uma linha reta? Imagino que eles vão continuar procurando pela senhora. É chegada a hora de eu voltar para casa, Priscila, mas eu preciso da sua ajuda. Com certeza, se colocar o pé para fora de casa, eles me pegam. E para onde a senhora iria? Para o 3 Atlas. O quê? Dona Matilde parecia impaciente.
Vocês acreditam que o 3 Iatas é um cometa que está de partida do sistema solar? Olha, dona Matilde, mas não é? Uma folha de papel, por favor. Priscila pegou uma folha de papel e a colocou sobre a mesa. Você é uma funcionária pública, com certeza deve ter um carimbo velho, uma almofada com um pouco de tinta para molhar o lado do carimbo que você usa. Mexendo numa caixa onde guardava as quinquilharias, Priscila achou o que a velha lhe pedira. Priscila pegou um tubo de tinta e molhou a almofada. Apertou o carimbo contra a almofada molhada e deu o carimbo para a velhota. Vamos supor que vivemos na superfície da folha de papel e que só conhecemos 2 dimensões, a largura e o comprimento. Agora, suponha que um corpo de 3 dimensões se aproxima do nosso plano, mas nós não somos capazes de enxergá-lo, pois seres de 2 dimensões só enxergam 2 dimensões. Porém, o carimbo tridimensional, que ele tem largura, comprimento e altura, colide com o plano. Matilde pegou o carimbo e carimbou a folha, e depois retirou o carimbo de cima dela, deixando aparecer na folha um quadrado com os lados azuis, cor da tinta. Os seres bidimensionais passarão então a ver a impressão bidimensional na folha do corpo tridimensional. Ah, não me diga, dona Matilde, que o cometa 3 Atlas é a impressão tridimensional de um corpo tetradimensional no nosso plano? É, o corpo tetradimensional que tem o 3 Atlas como manifestação visível no seu plano, Priscila, é o transporte que carrega a gente como eu de um lado para o outro da galáxia. Uai, mas como é que a gente vai fazer para botar a senhora dentro do 3 Atlas? Ele está longe demais, nem que usássemos o foguete mais potente que temos, conseguiríamos alcançá-lo na velocidade que o cometa vai. Bom, eu sonhei que seria ajudado por uma moça muito simpática e o pai dela. Você e um colega seu. Priscila pensou um pouco e se lembrou do sonho do Tércio. Eu acho que eu sei de quem que a senhora está falando. Priscila ligou para o Pablo, perguntando pela filha dele. E o Pablo, numa boa, deu o telefone da filha para Priscila. Olha, eu sou colega do seu pai na delegacia e preciso da sua ajuda. Ah, é? E no que eu posso ajudá-la? Será que você poderia vir na minha casa? Depois de perguntar para o pai quem era Priscila, e saber dele que ela era, de fato, funcionária da Receita e gente boa, a filha do Pablo bateu na porta da casa da Priscila, encontrando-a acompanhada de Dona Matilde. Por favor, sente-se no sofá ao lado da Dona Matilde, que eu vou trazer um café e umas rosquinhas açucaradas. Rapidez e eficiência são as marcas da Priscila. Então, não foi de se estranhar que o café saiu no estalar de dedos. Estando Priscila, Flor, a filha do Pablo, e a velhinha sentadinhas no sofá, Priscila abriu o jogo. Dona Matilde precisa voltar para casa, e eu sei que você pode ajudá-la, mas não sei como. A filha do Pablo, a Flor, só que a Flor ainda está pequenininha, né? Levou a mão ao rosto. A senhora mora longe? Moro, é a velhinha, né? Mora 37 anos na Terra. Priscila pensou que Flor fosse soltar uma gargalhada, que ia pensar que tudo não passava de uma piada. Mas aí a filha do Pablo se voltou para Priscila e disse: o inquilino me disse antes de eu entrar na cozinha da casa dele, onde passa um pedaço de um corpo de 4 dimensões, que a quarta dimensão, na quarta dimensão, um pequeno deslocamento é equivalente a anos-luz percorridos na terceira dimensão. Priscila olhou para a Flor sem entender sobre o que ela estava falando. A conversa é longa, Priscila. Vai precisar de um pouco de paciência para ouvir toda a história. Eu sou todo ouvidos. Flor se pôs a pensar. Meu pai andava triste da vida e eu não sabia o motivo. Eu perguntava a ele o que estava acontecendo e ele me respondia com um olhar triste e só. Conversando com uma amiga de lugar nenhum pela internet, a doutora Karina Prado, advogada que conheci quando ela veio aqui em São Gotardo City, na faculdade, dar uma palestra sobre o empoderamento feminino, acabei abrindo o coração para ela. Na verdade, tornei-me fã e amiga dela. E desde a palestra,
Trocamos figurinhas sempre que dá. Karina me deu uma sugestão inusitada para o meu problema com meu pai. Ela me contou que foi procurado por um professor, amigo do marido dela, que queria que Karina entrasse com ação de despejo contra o inquilino que ocupava uma casa que ele tinha de aluguel, porque o professor acreditava que o inquilino estava fazendo mau uso da casa. Karina, então, foi conversar com o inquilino e ele revelou a ela que um corpo de 4 dimensões estava atravessando o nosso mundo tridimensional exatamente na cozinha da casa que ele alugava. E ele havia alugado a casa com o intuito de estudar a 4ª dimensão. Segundo o inquilino, eu poderia, através da 4ª dimensão, acessar o meu presente, passado e futuro ao mesmo tempo. E acessei o meu passado, no exato momento que meu pai entristeceu. E sem mais nem menos, apareci às costas dele, quando ele falava ao telefone. O inquilino, então, falou para que eu me concentrasse em entrar na cabeça do meu pai, a ver pelos olhos dele e ouvir pelos seus ouvidos. E foi o que eu fiz. E para o meu espanto, meu pai estava falando com a versão dele do futuro, que havia proposto ao meu pai trocar de lugar com ele, pois a tal versão era rica e bem-sucedida, mas não tinha família, e ansiava por viver a experiência da família, enquanto meu pai sonhava com o sucesso profissional e tinha uma linha da família. Uma versão do seu pai? Do futuro? A filha de Pablo esfregou as mãos. Eu disse que a história era longa, Priscila. A velha olhou para Priscila e disparou a queima-roupa. Deixa a menina tomar fôlego. Então logo recuperou o fôlego, Flor prosseguiu. Você, Priscila, colocou o seu velho celular dentro da cápsula do tempo que foi enterrada no jardim da delegacia. A versão do futuro do meu pai abriu a cápsula do futuro e se apropriou do celular, colocou uma bateria nova, recuperou o chip e, com a ajuda de um computador quântico, usou o celular para ligar para o passado, para o seu novo telefone. Meu pai, estando brigado com a minha mãe, meu pai estava brigado com a minha mãe, e a tal versão sugeriu a ele que voltasse a usar a antiga versão romântica, que meu pai havia confinado na cápsula do tempo, pois ele achava que romantismo não combinava com profissionalismo, mas ele estava enganado, pois tudo tem sua hora e lugar, e a minha mãe sentia falta da versão romântica do meu pai, e já andava cansada da versão O Profissional do Ano. Contudo, a intenção da versão do futuro do meu pai era criar um laço de confiança. E quando o presente e o futuro se tornaram os melhores amigos, o futuro fez a proposta para o meu pai de trocar de lugar. Nossa Senhora, e o que foi que você fez? Bom, usei a 4ª dimensão para descobrir o momento exato que meu pai ia dar a resposta para a sua versão no futuro. Se ele ia querer fazer a troca ou não. E quando meu pai começou a falar com ele, eu apareci. Dei um abraço nele e disse que o amava, e ele perdeu a coragem, pois se convencera que a versão bem-sucedida dele poderia dar uma vida para nós, a família do meu pai, né? Muito melhor do que meu pai dava, né? Então só temos que pegar a dona Matilde e ir para lugar nenhum, colocá-la dentro da cozinha do inquilino e torcer para que ela ache o caminho de casa. Matilde levantou a mão como faz um aluno para chamar a atenção do professor. Não se preocupem. Eu sonhei, que haverá alguém para me levar para a casa do outro lado da porta que dá acesso à cozinha do inquilino. Como vamos sair daqui com a dona Matilde, sem chamar a atenção dos caras que estão atrás dela? O Tércio, meu colega de serviço, me disse que seu pai tem uma reunião em lugar nenhum. Portanto, se você pedir a ele, quem sabe o Pablo não dá uma carona para a gente. Talvez, se dona Matilde estiver dentro de um carro oficial, os perseguidores desanimem em tentar sequestrá-la. Flor se virou para a velhinha. O que farão com a senhora se a pegarem? Minha filha, o mesmo que faz com qualquer cobaia de laboratório. Vão me furar, cortar, rasgar, me encher de porcarias para ver a minha reação, e quando eu não servir para mais nada, vão jogar o resto, o que restou de mim fora, né? Depois dessa, a filha do Luiz foi bem convincente na hora de tentar convencer o pai a ir em lugar nenhum com ele. A viagem até que começou bem. Mas pouco antes do carro da Receita chegar em lugar nenhum, os ajudantes da velhinha em fuga verificaram que estavam sendo seguidos por 3 carros pesados e um helicóptero. Tércio pisou no acelerador e não demoraram a chegar. O carro parou na porta da agência da Receita Federal. Os passageiros saíram rapidamente, mas voltaram um pouco depois. Quando
os passageiros dos carros que seguiam o carro da Receita haviam acabado de sair dos carros e caminhavam para a agência. O carro da Receita passou voando pelos perseguidores, que xingaram horrores. Então aqui é o seguinte, o pessoal que vinha com a velhinha parou na porta da Receita, né? Fingiram que saíram, né? Aí o pessoal que vinha atrás dele também parou ali perto e saíram dos carros. Aí, quando o pessoal que vinha com a velhinha percebeu que os perseguidores tinham abandonado os carros, eles voltaram correndo o carro que trouxe eles até lugar nenhum e sumiram, né? Enquanto que os perseguidores estavam a pé, né? A ideia do Tércio ganhou algum tempo para fugitivo. E quando chegaram à casa do inquilino, o inquilino já estava aguardando por eles, pois havia sonhado que eles viriam. Gratidão por tudo que fizeram por mim, Pablo sorriu. Eu estava em dívida com a senhora. Não fosse a senhora ter ensinado a Priscila como acessar o futuro, eu não teria sido indicado para representar o país na OMC. Priscila deu um abraço de urso na velha. A ciência me mata, minha filha. É que vou sentir falta da senhora. Vai enganar outro, Priscila. Quem em sã consciência vai sentir falta de uma velha azeda? Eu estava contando com a senhora para trabalhar comigo no projeto de divulgação da cidadania fiscal. Tenho certeza de que vai conseguir se virar sem mim. Tércia abriu um sorriso. A senhora é durona, hein, vovó? Ela ergueu os olhos, sorriu e passou a mão enrugada no rosto dele. Gostaria que fosse meu neto. Por fim, Flor abraçou sua velhinha com os olhos cheios de lágrimas. Eu gostaria de ter sido sua neta, dona Matilde. Você já tem 2 avós. Imagino que uma mocinha com 3 avós seria algo de outro mundo, não é, chefe? Dona Matilde correu para a cozinha da casa. Acenou para os amigos e entrou batendo na porta atrás de si. Ouviu-se então a barulhada feita pelos carros dos perseguidores chegando e do helicóptero fazendo manobra sobre a casa. Pablo, a filha dele, Priscila e Tércio saíram da casa, pegaram o carro da Receita e se foram do lugar. Os perseguidores entraram na casa e encararam o inquilino. Ele se fez desentendido, e quando foram abrir a porta que dava para a cozinha e olharam para a casa do inquilino, ele fez sua melhor cara de preocupação. Entretanto, aberta a porta, do outro lado só havia a cozinha, pois o corpo de 4 dimensões que estava passando pela cozinha tridimensional terminara sua travessia. Pois é, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? A 10ª história. Eu, pessoalmente, vou falar num trabalho que a gente participou, é difícil, né? Fazer uma crítica. Mas eu quero que você saiba que a gente fez isso com muito amor. Muito, muito, muito amor. Né? E é esse amor que a gente está entregando para o Max, para o Lucimar. Né? Mas é direito das pessoas não aceitarem o trabalho, né? Assim como o céu da empresa não aceitou, né? Ele não quis saber, né? Faz parte, né? Mas a gente está entregando isso com muito amor. Caso o Lucimar aproveitar, a gente vai ficar muito feliz. Caso não aproveitar, não tem importância, a gente se encontra lá no MEX em setembro, né? Vamos fazer festa com ela. Fiquem com Deus, né? E até a próxima. Boa história.